Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, irmão e irmã que nos acompanha através das nossas redes sociais, nesta celebração de início de ano, quando então celebramos a solenidade de Santa Maria, a Mãe de Deus, dentro dessa liturgia. Também destacamos nesse primeiro dia do ano, o Dia Mundial de Oração pela Paz. Esse dia foi determinado no pontificado de hoje, São Paulo VI, exatamente convidando todas as nações a oferecer o primeiro dia do ano em oração pela paz. Pela paz não só entre os países que estavam em guerra naquela ocasião, como nos dias de hoje, mas pela paz em cada um e em cada uma de nós também. Claro que naquela época de São Paulo VI, também estava havendo turbulência na igreja, exatamente pelo fato do Concílio Vaticano II, que muitos padres, muitos bispos naquela época não aceitaram, começaram então aquela divisão dentro da igreja. E naquele momento o Papa pede para que os católicos rezassem também pela paz na igreja, pela paz entre nós cristãos, entre nós católicos. Não é só lembrar da Ucrânia, de Israel, de Hamas, da Rússia ou determinado outro país que está em guerra, mas lembrar da guerra cotidiana que nós travamos dentro de nós mesmos. E é essa guerra que nós devemos nos libertar, para que não provoquemos guerras mais distantes, capazes de tirar vidas, como vem acontecendo no mundo de hoje. E é claro que a igreja, sempre na sua sabedoria, coloca para nós a presença materna de Nossa Senhora. Santa Maria, a Mãe de Deus, o Deus feito carne em Jesus Cristo, o Deus que veio e foi concebido, o Deus que recebeu o nome de Príncipe da Paz. Esse foi um dos nomes que Jesus recebeu, Príncipe da Paz, para que nós possamos também nos tornarmos instrumentos de paz, principalmente nos dias de hoje, onde há tanta violência, onde há tanto desamor, tanto ódio, tanta divisão. É preciso viver essa unidade. O primeiro dia do ano nos convoca a buscar a unidade entre nós, para que não se repita os mesmos erros que aconteceram no ano anterior. Como é que nós podemos começar um ano com os mesmos sentimentos, muitas vezes sentimentos de maldade, sentimentos de divisão, sentimentos de ódio? Tudo isso provoca guerra, tudo isso provoca divisão, tudo isso provoca separação, desunião entre nós. E nós, como cristãos, como filhos e filhas amados de Deus, devemos nos tornar verdadeiramente instrumentos desta paz. E Nossa Senhora é a Rainha da Paz. Quando nós rezamos na ladainha, invocamos Maria também com esse título, Nossa Senhora, Rainha da Paz. Rainha da Paz porque ela trouxe o príncipe, o rei da paz, que é Jesus Cristo. E é buscando viver nessa presença materna de Maria que nós também devemos nos envolver em seu manto materno, envolvendo assim o nosso irmão, a nossa irmã, a nossa família, envolvendo a nossa comunidade, colocando tudo sob a proteção maternal de Maria, para que ela nos conduza no caminho da paz, para que ela nos leve ao encontro dessa paz
que é o seu Filho Jesus. O aspecto celebrativo desse primeiro dia do ano, ele traz para nós o verdadeiro sentido da bênção. A primeira leitura que nós acabamos de proclamar, tirada do livro dos Números, aqui Deus, ele dá uma ordem a Moisés, ainda a caminho do deserto, a caminho da terra prometida. E o Senhor então vai dizer através de Moisés, para que ele transmitisse para o povo, aquele povo que estava peregrinando rumo à terra onde corre leite e mel, e falando para nós também hoje. Assim diz o Senhor: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei: o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vemos aqui nessa primeira bênção a presença do Senhor na nossa vida. É o Senhor que está conosco, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guarda. Da mesma forma como abençoou e como guardou o seu povo, caminho deserto adentro. E aí ele vai continuar: o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Nós encontramos aqui um Deus presente, um Deus que é luz, um Deus que é compassivo, um Deus que se compadece de cada um e de cada uma de nós, diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações. Ele está sempre ali como luz, nos abençoando, nos iluminando, para que nós possamos trilhar o caminho e a busca da solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É estar na presença do Senhor. É Deus que sempre se fez presente no meio do povo. Moisés, ele foi um daqueles que teve a alegria de poder contemplar a face de Deus por várias vezes. A primeira, claro, na sarça ardente, quando Deus aparece na sarça ardente. E lá no Monte Sinai, quando Deus entrega a Moisés a tábua da lei, os mandamentos. E ali diz que naquela segunda ida de Moisés ao Monte Sinai, para poder buscar novamente as tábuas da lei, porque a primeira vez o povo havia se rebelado contra Deus, E aí naquela fúria, Moisés ele quebra aquela tábua nas pedras para mostrar a indignidade, para mostrar o desafeto do povo em relação às coisas sagradas. Mas Deus convoca Moisés mais uma vez, entrega mais uma vez as tábuas dos mandamentos, dá a ele essa ordem através de Arão. Arão por quê? Porque Moisés, ele tinha dificuldade em falar. Segundo os historiadores, ele mesmo diz isso na própria Sagrada Escritura. Quando Deus o envia até o faraó, ele vai dizer: eu não sei falar porque eu tenho a língua presa ao céu da boca. E quem falava por Moisés era o seu irmão Arão. Por isso que o Senhor vai dizer, fala a Arão que quando for abençoar o povo, dizei essas palavras. É a bênção que Deus dá a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. E aqui então Moisés ele contempla o rosto de Deus, e quando ele desce da montanha, ele desce velado, com aquele véu no rosto, porque o seu rosto ficou tão transparente como a luz, que o povo caiu de joelho diante daquela grandeza, para mostrar a presença do Senhor. O Senhor ele caminha conosco todos os dias da nossa vida. Ele não caminha só nessa ou naquela ocasião. Ele caminha conosco do primeiro ao último dia do ano. Mas nem sempre nós caminhamos com o Senhor. Nem sempre durante a nossa caminhada nós estamos diante da face do Senhor. Nem sempre nós estamos dispostos a abrir os nossos braços, os nossos corações, para poder receber a bênção do Senhor. Nem sempre nós permitimos que o Senhor nos conduza. Muitas vezes queremos ser conduzidos pela nossa própria razão, pelos nossos próprios pés.
E Nossa Senhora é aquela que vai nos conduzir ao caminho certo. E o caminho certo é o seu Filho amado, é Jesus, é o seu Filho querido, é aquele que veio, é aquele que foi apresentado, é aquele que foi aclamado pelos pastores na humildade de Belém. E hoje, terminando então esse ciclo natalino, porque termina a 8ª de Natal, ainda temos até próximo domingo a Epifania do Senhor, Então Maria vai com José ao templo e lá recebe então Jesus este nome, como havia dito o anjo. É olhar para Nossa Senhora, é ela que está caminhando ao nosso lado também, sempre com aqueles mesmos dizeres: fazei tudo o que ele, o meu filho, o príncipe da paz, o conselheiro, o admirável, o Deus conosco, vos pede. O que será que Deus tem pedido a nós nesse primeiro dia do ano? Será que você tem uma resposta? O que você deu a Ele nesse primeiro dia do ano? Não no sentido material. A humanidade precisa voltar-se para Deus. A humanidade deve caminhar com Deus. Deve caminhar para Deus. Não caminhar como estão caminhando. Não adianta, meu irmão, é o 56º ano que a igreja vem pedindo para que rezemos pela paz. E a paz não acontece. A paz não está aí. É guerra atrás de guerra, é briga atrás de briga. E não é só guerra no sentido bélico, não. As guerras que estão aqui dentro de nós, que faz com que exterminemos irmãos e irmãs da nossa vida, por causa da nossa visão, por causa da nossa maneira de viver. É a guerra que temos que lutar, a guerra do ódio que impera nos corações, a guerra do orgulho, da inveja, da indiferença, do desamor. Porque é fácil parar a guerra, basta o presidente do país dar uma ordem e param a guerra. Mas e as guerras internas? As guerras que estão dentro de nós? E que nós mesmo provocamos. Quem é que pode parar? É você e Deus. Não adianta você rezar pedindo paz, se você não vive a paz. Se você não é da paz. Não adianta pedir a bênção de Deus, se você é incapaz de abençoar. Se você é capaz de estender a mão sobre o irmão, se você nega a bênção ao outro, como é que eu posso pedir a bênção a Deus? Porque a bênção não nos pertence, a bênção é de Deus, ela não é do homem. Quem nos abençoa é Deus, através daqueles e daquelas, ou seja, de cada um e de cada uma de nós que Ele escolheu. Porque eu abençoo, você pode abençoar, mas a bênção vem de Deus. A paz que nós devemos buscar é a paz que vem de Deus, não a paz que vem do homem, não a paz que vem através de injustiça, de derramamento de sangue. E essa paz só pode vir se nós vivemos na presença do Senhor, se nós permitirmos que o Senhor fale em nossos corações, como falou no coração de Maria, como falou no coração de José, como falou no coração de tantos outros que a Ele foi obediente, que fizeram a sua vontade, que deixaram com que Ele os guiasse. Assim como Abraão, como o próprio Moisés. Não foi Moisés que libertou o povo. Moisés foi instrumento de libertação.
Mas quem libertou o povo das garras do faraó foi o próprio Deus. Porque Ele é um Deus libertador. Não é um Deus opressor. Não é um Deus que mata. Não é um Deus que amaldiçoa. É um Deus que abençoa. É um Deus que liberta. É um Deus que ilumina. Esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Esse é o Deus de Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós adoramos em espírito, em verdade. Não é o Deus que nós criamos na nossa mentalidade, que julga, que faz acepção de pessoas, porque eu faço acepção, e por eu fazer acepção, eu acho que Deus faz. Não, essa é a mentalidade do homem. Que nós possamos iniciar bem esse ano, mas que iniciemos de uma forma diferente, não com os mesmos sentimentos do passado. Que nós possamos ser verdadeiramente instrumentos de amor, de paz, de concórdia, de harmonia, de unidade entre nós. É o que falta entre a humanidade, é isso, meu irmão. Não falta mais nada. Não falta café, não falta arroz, não falta pão. Falta amor, porque falta Deus. Onde não há Deus, não há amor, porque Deus é amor. E entre nós está faltando Deus, porque entre nós cristãos está faltando amor. E nós precisamos resgatar isso. E nós precisamos amar uns aos outros, assim como o Senhor, o príncipe da paz, nos amou. Assim seremos verdadeiramente seus discípulos, seus seguidores. E assim nós receberemos esta graça que o Senhor quer nos acumular no nosso dia a dia, com a sua presença e com a sua bênção, através da intercessão virginal de nossa Mãe Santíssima, aquela que o gerou. Então vamos, nesse primeiro dia do ano, agradecer a Deus e vamos viver esse propósito, fazendo, desse ano uma escada, subindo cada dia um degrau para poder galgar a paz que tanto almejamos. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele esta graça no dia de hoje.